Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Direito em Foco. Agora no nosso quarto programa já, doutor Vitor Hugo? É o programa 4 de 2024. Você sabe o que significa Olha isso? aí, o que significa? 4 de 24, não, nada, só coincidiu 4 com 24. Então é o seguinte, vamos começar assim, ó, animado esse ano, viu? Um ano bonito, gostoso, vai dar tudo certo pra você. Programa de hoje, um programa leve de começo de ano, claro que vai ter informação, claro que vai trazer as nossas colunas, o programa repleto, completo, mas principalmente, gente, vou trazer a gente fez em um dos programas uma mensagem que eu achei muito interessante, mas para começar o ano, ela deve ser repetida, que chama-se coragem. Nunca é tarde para recomeçar a luta pelos seus sonhos. Coragem. Nunca é tarde para recomeçar a luta pelos seus sonhos. Vamos em frente no programa de hoje. Essa é a ideia. Se você não consegue mudar o futuro, recomece de novo para ter esse sucesso. É isso que você pode fazer, não é isso? Exatamente, doutor Vitor Hugo. No programa de hoje teremos o Programa em Loco. A gente chama o programa dentro do nosso programa, que é com a doutora Janaína Chiaradia, o Direito Imobiliário, Eleitoral, com a doutora Ana Paula Viana Barman, porque o imobiliário é com a doutora Débora de Castro da Rocha. Muito bem. A economia brasileira com o economista Matheus Tal, eu, Claudinei Santos. Aqui na direção do programa, meu querido Ney Daniel, na produção, doutor Vitor Hugo Loureiro, presidente do SINAP, advogado, e que vai comentar as notícias do programa de hoje, doutor? Vamos lá, estamos renovados, né? Passamos aí Natal lá atrás, depois o Réveillon, Ano Novo, estamos começando em Casa Nova, Ano Novo, já é o quarto programa Direito em Foco, né? Já estamos aqui no canal Super 13, canal 13.2, indo ao ar, são 2 dias de estreia, sempre às quartas-feiras, 19 horas e sexta-feira, 7 horas da manhã. 7, 7 e meia, porque nós temos uma situação da grade que é um tanto rotativo, porque esse canal é 24 horas de programas. Você tem programa até de madrugada. O pessoal algumas pessoas que já assistiram, que entraram em contato conosco, já disseram assim, poxa, mas era terça-feira à tarde, 2 horas da tarde eu assisti, o outro falou, não, mas era sábado de madrugada. Ele entra no rotativo, é que o nosso programa que você está assistindo agora, ele fica 1 semana no ar. Ele como é gravado semanalmente, ele fica 1 semana no ar. Então, ele tem esse rotativo e aí o pessoal, claro, coloca na grade aqui do canal 13.2, canal Profissões, do Grupo Ninter. Então, por isso é que forma essa situação de passar em outros horários do dia. Então, nós chamamos 2 dias de estreia, né? Às quartas-feiras, 19 horas, sexta-feira, 7 e meia da manhã, vamos botar esse horário, já está assistindo o programa também, ok? É isso? É isso, doutor Vitor Hugo. E claro, você, amigo, amiga, pode entrar em contato com a gente nos endereços eletrônicos que estão na tela, que a gente vai divulgando durante o programa, pelo nosso WhatsApp, dando a sua sugestão, a sua crítica, conversando com a gente, que é muito importante. Vamos para a notícia, doutor Vitor Hugo? Vamos. A primeira de hoje, hein? STF julga se TV por assinatura deve incluir canais de forma gratuita. Muito bem, isso nos faz rememorar o nosso programa que antigamente era o SINAP no ar, né? Foi transmitido pela CWB-TV, aquele canal 5, que é a TV comunitária aqui em Curitiba. Isso é uma determinação legal que a TV a cabo forneça um canal gratuito para a sociedade. Como é que é gerido? Deixa eu explicar como é que funciona. Ele é formado uma associação com as sociedades, com os organismos daquela cidade. Então, tem centrais sindicais, como o SINAP é sócio desse canal da CWB-TV, e outras entidades, a CUT, outras entidades elegem uma diretoria e essa diretoria gere esses canais comunitários. Então, essa é a diferença. Mas em sessão plenária no STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou um julgamento que analisa a validade do carregamento obrigatório de canais de programação por prestadores de serviço de TV paga. Veja, o famoso canal por assinatura, que temos aí a Claro, temos aí a NET, eles anunciam aqui, não? Não anunciam aqui, não. Mas, enfim, são elas que estão aí no ar. A Oi também, tem vários canais aí de TV a cabo. Até o momento, votou apenas o relator, o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de julgar improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade para declarar constitucionais os dispositivos questionados. Traduzindo,
Ele quer manter essa obrigatoriedade que as TVs a cabo mantenham um canal comunitário dentro da sua grade de produção. É isso aí. Após o voto de Moraes, o julgamento foi interrompido e será retomado em data ainda não definida, agora nesse ano de 2024. Então vocês entenderam? Tem a TV a cabo, ela é obrigatória abrir um canal dentro da programação dela e oferecer para que a comunidade possa fazer um programa, né, de cunho social. Isso, né? Cunho exatamente. social. E o Sinap no Ar, que era o programa dos sindicatos advogados, estava lá na CWB, muito bem. E agora estamos aqui. O canal evoluiu, somos para a TV aberta, né? Que é a Uninter, o Super Canal 13, canal 13.2. Ok, gente? Ok, doutor Vitor, o seguinte, vamos fazer a nossa primeira pausa? Sim. A primeira pausa do ano também no nosso Primeira programa. pausa de ano. Mas a gente volta com mais informações para você, do Sinap, mais notícias, enfim, daqui a pouco. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu nome é Andréa Rui da Vaz, eu sou advogada, sou professora do curso de Direito, sou doutora em Direitos Fundamentais e Democracia, sou mestre em Direitos Fundamentais e Democracia também, e hoje nós vamos aqui no Direito em Foco trabalhar um pouquinho a liberdade sindical. Quando nós falamos em liberdade sindical, o que nos vem à mente? O direito liberdade sindical é uma norma de direitos humanos, é uma norma que goza de universalidade. Por quê? Porque a liberdade sindical está prevista nos principais pactos de direitos humanos do nosso planeta, seja na Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja no Pacto Adicional de São Salvador, assim como o Pacto de San José da Costa Rica. Ou seja, são pactos regionais cujo o instrumento internacional o Brasil ratificou, aqui no caso da Organização dos Estados Americanos. O Brasil, como todos nós sabemos, é signatário da ONU desde a sua criação. Logo, tem que cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois bem, logo, se o Brasil, ali no seu artigo 1º, 2º e 3º, que traz uma série de pilares elementares que consolidam a democracia, o Estado Democrático de Direito, ele tem um dever de implementar essas normas no plano interno. Porém, obviamente, independentemente de ratificação, uma vez que o Brasil ele é signatário da OIT também, desde a sua criação, ele está vinculado à sua Constituição. E a Declaração de Direitos e Garantias de 1998, ela traz a seguinte disposição. Nós temos ali alguns elementos, mas o primeiro deles é a liberdade sindical, cujo país, membro da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ele tem o dever de cumprir independentemente de ratificação, ou seja, as normas relacionadas à liberdade sindical, elas devem ser cumpridas e implementadas em todos os países membros da OIT, independentemente de ratificação. Pois bem, quando eu digo para vocês que a liberdade sindical é uma norma de direitos humanos, ela é uma norma universal.
todas as pessoas, todos os trabalhadores no plano interno dos países, eles têm direito ao acesso à sindicalização, ao acesso à fundação e organização de sindicatos, a participar de negociações coletivas, a participar da vida sindical, dentro daquele espaço de autonomia sindical que nós temos, que é um direito fundamental também dos sindicatos. A importância desta norma no plano interno e arraizada no próprio plano internacional, ela é de suma importância. Por quê? Porque historicamente o sindicato ele promove naquele tripé Estado, sociedade, empresa e trabalhador a dignidade humana diariamente. O sindicato em todo o planeta, ele produz melhorias nas condições de trabalho. Ele busca, ele luta, ele implementa, ele negocia condições melhores em amplos aspectos, né? Aspectos regionais, aspectos locais, aspectos estatais. É nesse sentido a nossa reflexão de hoje. Espero vocês nas próximas semanas para mais reflexões a esse respeito. Obrigada, um grande abraço. Programa Direito em Foco, na parte de entrevistas. E hoje está conosco aqui a Verônica, que veio falar um pouco da atividade dela. Vocês vão ver que interessante. Ela fala, você quer ter os seus 5 minutos de TV, de entrevista? É com ela mesmo. Tudo bem, Verônica? Tudo ótimo, doutor. Bem-vinda. Nós estamos aqui para perguntar para a Verônica. Qual é a sua atividade, Verônica? Como é que é a sua empresa? O que você pode fornecer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento no programa? Sou jornalista, tenho uma empresa de assessoria de imprensa já há 20 anos. E o que a Toda faz? Nós somos a ponte entre você, profissional liberal, advogado, médico, dentista, clínico, qualquer empresa, produto, serviço, marca e a mídia. Televisão, rádio, jornal, revista, internet, blog. Eu transformo você em notícia e consigo espaços para que você seja entrevistado na linha editorial dos veículos. Que tal aqui no nosso Direito em Foco, o seu primeiro programa? Vem comigo. Veja, pessoal, que interessante. Às vezes você faz uma divulgação do seu trabalho, você já tem uma carreira, mas quer impulsioná-la, quer ter novidades, às vezes tem um equipamento novo na sua clínica, uma novidade no seu escritório como advogado, enfim. Você está aqui para ter essa entrevista, para divulgar, para aparecer realmente, né? Eu sei que hoje em dia você inserir comerciais, propaganda, o valor é muito caro, né? Fazer um comercial, né? Divulgar a sua marca, o seu produto, a sua empresa é caro. Mas a notícia dada, pontual, a entrevista, as pessoas vão lhe conhecer. Então a Verônica está aqui para isso. Ela vai passar agora o telefone dela, o Instagram também de contato, e com isso você vai entrar em contato com ela. Olá, Verônica. Vamos lá. Só para deixar bem claro, eu transformo o seu negócio em notícia, pegando dados factuais, e você, por ter uma expertise, você consegue ser convidado para dar entrevista e ganhar com isso notoriedade, valoração e credibilidade. Telefone 41 Curitiba 988469535 ou @Verônica Letícia Pacheco no Instagram. Tô lá te esperando. Vem comigo, que o jornalista precisa de você. Ok, Verônica, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos aqui, espero que o pessoal tenha entendido. Se não entendeu, ligue. Como é que funciona? Verônica, como é que funciona? O telefone está aparecendo aí nos caracteres para que você entre em contato com a Verônica e realmente fale, olha, eu interessei de ser entrevistado aí no programa Direito em Foco, por exemplo, porque não é só para o Direito em Foco, tem outras rádios, outros programas de televisão, enfim, mas o Direito em Foco é um dos objetivos de trabalho da Verônica, ok? Entre em contato com ela, tá bom, Verônica? Ótimo. Só uma última coisinha que eu esqueci. Vamos lá. A minha especialidade está se transformando em direito. Estou com 5 advogados na minha carteira. Então, nada melhor do que estar aqui para divulgar a minha agência, toda a comunicação, porque você, advogado, é o que eu estou querendo, é o que eu estou precisando. Então tá no lugar certo, exatamente. É aqui mesmo, né? A Casa do Advogado. Por quê? Porque o programa é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, é claro que os advogados e advogadas são todos muito bem-vindos, ok? Ok, Verônica? Obrigada. Até mais. Até mais.
Programa Direito em Foco. Você vai conhecer aqui no Super Canal 13, canal 13.2, canal de profissões, o programa Direito em Foco, um programa patrocinado pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Do mundo jurídico, histórias, entrevistas, reportagens. Venha conhecer. Quarta-feira, 19 horas e sexta-feira, 7 horas da manhã. Não percam! Meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar de uma recente alteração que sofreu a própria Lei de Registros Públicos, que agora possibilita o cancelamento extrajudicial do compromisso de compra e venda, daquele contrato de compra e venda que você celebrou aí e eventualmente, em virtude do inadimplemento contratual do comprador, você pode agora dispensar o ingresso com ação judicial, porque nós tivemos aí com a recente lei 14382 de 2022, essa alteração que muda lá a Lei de Registros Públicos no artigo 251A. E nesse sentido, então, quando a gente tem essa mudança, nós podemos simplesmente resolver esse contrato de maneira extrajudicial, a partir do momento em que há o cancelamento do registro de compra e venda, ou seja, então, a partir do momento em que for instada ao pagamento aquela compradora e deixar de fazer, ou aquele comprador que assim deixar de proceder, a possibilidade de que seja cancelado, então, esse registro, dispensando por completo a necessidade de ingresso com ação judicial nesse sentido. O que, claro, né, gente, contribui aí com a possibilidade de judicialização, que é tão aventada já e não é de hoje, de também evitar a morosidade, decisões que não são aquelas que as partes esperam dentro desse processo e até mesmo a celeridade que é tão buscada em situações assim, especialmente quando você está diante de uma compra e venda que restou frustrada em virtude do inadimplemento da obrigação. E vejam que neste caso é muito importante considerar que deve haver uma cláusula resolutiva expressa, pessoal, porque isso sim vai dar ao seu contrato essa possibilidade então de que haja esta resolução extrajudicial a partir do cancelamento desse registro que pode acontecer. Claro que existem requisitos, existe a necessidade de que a parte que está devendo ali, a compradora, seja então notificada para que faça o pagamento desta obrigação e caso não o faça, sim haverá permissão para que então o registro venha a ser cancelado. Vejam que mediante então tal cancelamento, essa parte que é a vendedora poderá ingressar com ação de reintegração de posse a fim de que este imóvel então seja restituído, ou seja, tenha a sua posse devidamente restituída com base então nesse cancelamento do registro que já aconteceu. Então este é mais um ponto extremamente importante da lei, dessas alterações todas que nós tivemos, né? E especialmente agora quando a gente fala de registro público e essa alteração toda do registro eletrônico, para que você também possa ter aí, seja você advogado, seja você parte, interessado, comprador, vendedor, aí uma possibilidade maior ou até muito mais efetiva de retomar o seu imóvel, né? E você também, que é o devedor, também, claro, né, possa ter o direito de adimplir a dívida, resolver esse problema antes de que, ou, né, melhor falando aqui, antes de permitir com que este registro seja cancelado, porque hoje está bem mais simples, bem mais fácil e isso pode realmente caracterizar aí uma perda desse direito, ou seja, desse imóvel, se você realmente não souber que você precisa fazer o pagamento dentro do prazo de 30 dias, né? Isso contabilizando, inclusive, o valor devido mais os emolumentos do cartório, tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, de forma muito resumida aqui, rápida, para que consigam cada vez mais se aproximar do direito imobiliário, me despeço na certeza de que pude contribuir um pouquinho mais aí para essa busca de conhecimento e também para que você possa
cada vez mais saber mais desta área tão importante do direito que é a área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Olá, quero falar hoje sobre a responsabilidade tributária. Só que eu quero analisar um tema específico, uma pergunta que me fazem já desde o início da minha carreira. Qual é a pergunta? Todo mundo tem dúvida. Por exemplo, alguém vai montar um negócio e identifica um lugar, fala, eu quero instalar o meu negócio lá, a minha empresa, pode ser uma pequena indústria, um comércio, até uma prestação de serviços. E a pessoa tem dúvida, será que eu vou para aquele lugar ou não? Por que essa dúvida? Porque lá antes existia uma empresa e aquela empresa talvez não tenha pago os seus tributos. Veja, então se alguém estava num lugar, não pagou os tributos e eu quero me instalar naquele lugar lá com o meu negócio, eu tenho que ter uma preocupação. E essa pergunta persegue todo mundo. Qual é? Eu devo fazer alguma verificação antes? E por que tem esse problema? Porque tem uma previsão no Código Tributário Nacional, mais precisamente no artigo 133, que ele fala o seguinte, que alguém que se instala num lugar e aquela outra pessoa, aquela outra empresa não pagou os tributos, como por exemplo imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, essa empresa supostamente poderia herdar aqueles tributos não pagos. E por que tem essa previsão no artigo 133 do CTN? O objetivo qual é? É, por exemplo, para evitar fraudes. E aqui ela coloca, o artigo 133 coloca como condição para que ocorra essa responsabilidade, essa transferência da pessoa que estava trabalhando no endereço anterior para o atual. Qual é? A aquisição do fundo de comércio. E aí começa a gerar uma série de dúvidas. Primeiro, tem que ser um contrato de compra e venda, fundo de comércio. E quem que vem a ser esse fundo de comércio? Por exemplo, qual é essa dúvida? É um termo antigo, muito utilizado no meio empresarial, mas tem essa dúvida. Então, aqui, isso vem sendo atualizado pela melhor doutrina, por jurisprudência. Fundo de comércio é um plus que você paga para se instalar num lugar ou para comprar uma empresa, é um método de negócio. E aí, se aquela empresa anterior não pagou os tributos, você que se instala naquele lugar teria que pagar. Porque tem aí uma situação que as pessoas não percebem, que se for, por exemplo, uma aquisição bem lógica e você continua atuando no mesmo ramo, no mesmo negócio, a transferência é automática para a empresa que está entrando no lugar. Mas aqui tem uma situação que apareceu na jurisprudência, que é a aquisição presumida. O que vem a ser uma aquisição presumida? Que a pessoa que está adentrando no imóvel adquire. Por exemplo, se continuar com o mesmo ramo de negócio, estiver ali a atuar com os mesmos funcionários, nas mesmas instalações, ou seja, saiu uma panificadora de um endereço e vem uma outra panificadora que queira se instalar no mesmo lugar. Existe aí uma presunção que essa empresa adquiriu o fundo de comércio da empresa anterior e herdaria todos os tributos não pagos pela primeira panificadora. E aí, o que acontece? É dessa forma mesmo? O artigo 133 prevê a transferência da responsabilidade. E aqui eu chamo a atenção que muitas pessoas falam, mas eu não comprei, eu não paguei por isso, só que ocorre essa presunção. E como que você desfaz uma presunção de um negócio que talvez você não tenha feito? Aí o ônus cabe para quem? Para o contribuinte que herdou indevidamente esses tributos. E aí ele vai ter que fazer prova que ele não comprou, que ele não adquiriu os bens, que ele não pagou, e esse ônus é transferido. E o que eu vejo assim, que tem ainda mais uma agravante, não é só os tributos, inclusive as multas são transferidas. Aí a jurisprudência tem que suavizar um pouco. Se a multa foi constituída posteriormente ao ingresso no novo endereço, essa multa não transfere, só o tributo.
Então, o que eu digo aqui e tenho orientado todo mundo, olha, muito cuidado quando você for instalar o seu negócio. Pode ser até um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade. Se você ocupar um endereço que era ocupado por uma empresa anterior no mesmo ramo, fique atento, porque você pode ser convidado a pagar os tributos de um terceiro que você nem conhece. E o fisco está perseguindo, por exemplo, hoje, se você tem um endereço, aquela empresa deixou de existir no endereço e você instala o seu negócio ali, você está assumindo essa responsabilidade. Então fique atento, colecione muitas provas que você não fez a aquisição desse fundo de comércio. E veja, não é só a questão de fundo de comércio, é a aquisição do próprio estabelecimento. Então, aqui tem uma exclusão que, por exemplo, se você mudar de ramo e você indenizar pela saída daquela empresa, daquele lugar, não estaria sujeito a essa transferência de responsabilidade. Espero ter sido claro e veja, isso é uma dúvida que todos os comerciantes aqui da nossa cidade de Curitiba têm dúvida, porque as pessoas elas migram de um lugar para o outro e ficam sempre preocupados com as dívidas de terceiro. Muito obrigado! Já ouviu falar do SINAP? O SINAP, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi criado em 2 de dezembro de 1988. Com o propósito para uma gestão forte e atuante para os advogados e a sociedade, com o princípio em defender ou para o fortalecimento da classe de advogadas e advogados. Bom, quer saber mais sobre o SINAP? Então acesse o site, associe-se e participe da causa em defesa para o fortalecimento da classe dos advogados. Programa Direito em Foco. Você vai conhecer aqui no Super Canal 13, canal 13.2, canal de profissões, o programa Direito em Foco, um programa patrocinado pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Do mundo jurídico, histórias, entrevistas, reportagens. Venha conhecer quarta-feira, 19 horas e sexta-feira, 7 horas da manhã. Não percam! Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, desta vez, para realizar o último comentário deste ano, realizando um balanço geral dos principais acontecimentos da economia brasileira no ano de 2023, abarcando os efeitos das políticas macroeconômicas realizadas ao longo deste ano, tendo em vista também as expectativas que foram traçadas pelos agentes econômicos no início deste ano e tendo em vista também ali a aprovação e o trâmite de importantes reformas e arranjos institucionais para a economia brasileira, entre os quais se destacam, por exemplo, a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Em linhas gerais, o ano de 2023 acabou sendo, em grande parte, caracterizado por uma certa incerteza no início deste ano em função da transição política do governo federal. Inclusive, a expectativa para o crescimento do PIB para a economia brasileira no ano de 2023 era, inclusive, inferior a 1%. Tendo em vista o desempenho da economia brasileira, é esperado que o crescimento do PIB seja de pelo menos 3%, de tal maneira que acaba se constituindo um nível de crescimento muito acima daquele que vinha sendo projetado pelo mercado. E isto concomitantemente a um processo bastante relevante de desinflação da economia brasileira em vista da apreciação do câmbio, isto é, da proporção do real para com o dólar, ou seja, uma valorização do real em relação ao dólar que permitiu o barateamento de importantes bens de capital e bens de produção que são relevantes para o abastecimento de insumos para a estrutura produtiva brasileira, bem como também dos bens de consumo, para o barateamento
dos bens de consumo que são acessados pela população brasileira. Ou seja, há um grande enlaçamento entre a apreciação do câmbio, que acabou se vislumbrando, e a dinâmica do processo de desinflação. E isto também num contexto caracterizado por afrouxamentos na política monetária através de diminuições da taxa básica de juros, a taxa Selic, que começou o ano na faixa do percentual de 13,75% e finalizando com uma redução para 11,75% na última reunião do Copom. Ou seja, houve um afrouxamento bastante relevante que permitiu, apesar da manutenção do caráter de uma política monetária contracionista, tendo em vista que o Brasil continua praticando a maior taxa de juros real do mundo, ela acabou permitindo um afrouxamento que trouxe, de certa maneira, um maior alívio à dinâmica de crescimento, em vista ali não só no curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Entretanto, em se mantendo essa característica contracionista, foi bastante relevante para o resultado final uma política fiscal de caráter mais expansionista, tendo em vista a expansão dos gastos públicos pelo governo federal, que acaba se pondo justamente nessa característica, nessa ampliação dos déficits do governo, ou seja, uma ampliação das despesas em vista da arrecadação, o que, por si só, característica uma tentativa, uma política voltada a estimular o processo de crescimento. E isto que acabou se dando, em larga medida, de uma maneira não inflacionária, na medida em que a economia brasileira, por ter uma capacidade ociosa bastante relevante, bastante pujante nesse sentido, considerável, existia espaço para que a economia brasileira crescesse sem causar um impacto do ponto de vista do crescimento dos preços, porque há espaço para que a economia possa crescer, tendo em vista que ela ainda não se encontra no seu nível de pleno emprego. Ou seja, nós temos ali um conjunto de fatores bastante relevante que explica a dinâmica através da qual a economia brasileira foi capaz de apresentar um crescimento acima do esperado, concomitantemente a um sucesso ali no âmbito do seu processo de desinflação intentado pelo Banco Central. Além destas características desse cenário macroeconômico, destacam-se também a aprovação do novo arcabouço fiscal e também a consumação, agora na Câmara, no caso, em sentido de promulgação da reforma tributária, que constitui a mais relevante desde o regime militar, que acaba simplificando os principais tributos da economia brasileira num imposto de valor adicionado dual, que acaba constituindo um relevante avanço institucional para a economia brasileira, tendo em vista os gargalos de custos associados ao sistema tributário atual, que acaba impondo uma grande cumulatividade do ponto de vista da estrutura de custos das empresas, que acabam tendo que pagar de maneira cumulativa tributos nas diferentes etapas de produção. Nesse sentido, a reforma acaba constituindo um grande avanço, apesar de ainda não tocar em questões bastante relevantes associadas à natureza regressiva do sistema tributário brasileiro, que faz com que as faixas maiores de renda paguem proporcionalmente menos tributos. Ou seja, essa é a característica do sistema tributário mais regressivo que não foi atacada na atual reforma tributária, que, sobretudo focada no consumo e que dependerá de um trâmite de uma reforma tributária focada em questões de renda e patrimônio, que constitui um alvo do governo federal para o ano de 2024. Tendo todas essas coisas em vista, tendo todas essas características, todos esses fenômenos que vislumbramos para a economia brasileira, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia neste ano de 2023.
e te aguardo até o próximo ano. Muito obrigado! Programa Direito em Foco. Você vai conhecer aqui no Super Canal 13, canal 13.2, canal de profissões, o programa Direito em Foco, um programa patrocinado pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Do mundo jurídico, histórias, entrevistas, reportagens. Venha conhecer quarta-feira, 19 horas e sexta-feira, 7 horas da manhã. Não percam! Verônica Pacheco, há 20 anos trabalho na Toda Comunicação como assessora de imprensa. E agora eu estou aqui no programa Direito em Foco, ajudando na produção. E se você quiser ter os seus 5 minutos de fama, vem para cá, vem com nós. Me procure no 041 98846 9535 ou pelo Instagram, @Verônica Letícia Pacheco. Venha trazer a tua notícia, a tua expertise aqui para o programa. Eu sou o canal, me procure. A Ponte, Verônica Pacheco, lembra disso. Bora, vem comigo, venha brilhar. Olá pessoal, Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Hoje mais uma live especial e aqui nós temos um convidado de honra que realmente ele veio através de uma outra série dentro do Inloco, que é por uma questão de ordem, né? Uma questão de segurança pública, com o Coronel Chirrad, com o nosso querido Major Durante. E após isso nós formalizamos aí uma amizade muito legal que acabou proporcionando encontros presenciais e encontros virtuais. E dentro dessa trajetória do Major Walter, que carinhosamente hoje eu posso colocar no meu hall de amigos, ele, entre uma conversa e outra, né, falando sobre a importância da família, quero deixar aqui registrado também um abraço para a esposa do Major Walter. Eu esqueci o nome de novo, ele acabou de me falar, gente, mas é muito... A Emilene e o Matheus. E o Matheus, né, que é o filho. Então, assim, porque a importância da família para todos, né, todas as áreas da nossa vida. E aí, confidenciando, né, algumas situações, ele relatou como que foi efetivamente, né, a descoberta dele do autismo dentro da família, ressaltou algumas situações envolvendo atividades da Polícia Militar. E aí, naquele bate-papo daquele momento, é que surgiu a ideia dessa live, que certamente vai ser assim compartilhada com muitas pessoas que se interessam pelo tema, né, e que vão acabar compartilhando com outras. Então, pessoal, eu peço que aqueles que estão nos acompanhando nesse momento e também aqueles que vão vir a, né, participar posteriormente, que façam inscrição no nosso canal do YouTube, que faça também inscrição no nosso Instagram, inloco.oficial, porque ali você fica por dentro de toda a programação do Inloco. Aqui no YouTube tem aquele sisteminha de ativar o sininho. Ativa ali, porque toda live, toda situação diferenciada que a gente colocar aqui, você recebe em primeira mão também, né, a informação. Mas, Major Walter, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Inloco. Quero te agradecer imensamente por tirar esse tempinho ali. Eu sei que a esposa está lá preparando uma jantinha saborosa, né? O filhão já passou ali para dizer um oi, mas a palavra é tua agora, Major. Obrigado, Janaína. Obrigado pelo convite, né, e compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência nesse mundo do autismo e também, né, por uma questão óbvia, falar um pouquinho também do autismo e a Polícia Militar. Se já me permite, já dando seguimento, né, como que o autismo entrou em nossas vidas. Sim. Entrou de forma muito graciosa, de forma muito natural, obviamente, e podemos aqui dizer de forma muito sincera, naquele primeiro momento tem o baque, tem aquele momento um pouco de impacto, talvez, pelo diagnóstico, mas
vencida aquela primeira etapa, né, a gente arregaçou as mangas e seguiu em frente, né, buscando também o apoio nos amigos, na fé, né, em Deus, e buscando, então, os tratamentos aí para dar uma condição boa e melhor para o Matheus. Então, para que todos saibam, né, então, eu sou o pai do Matheus, a minha esposa é Milene. O Matheus nasceu em 2010, né? O Matheus, diferentemente da estatística nacional e mundial, o Matheus, a gente conseguiu ter o diagnóstico do autismo bem cedo, né? O Matheus, isso em média, né? Isso em relação à média da população, que normalmente tem o diagnóstico ali com 5, 6 anos, no início do aprendizado, né? Da fase escolar. O Matheus, a gente conseguiu o diagnóstico ali com 1 ano e 3 meses, 4 meses, a gente já estava com o diagnóstico praticamente fechado e iniciando, então, as terapias. Isso foi ali por 2011, né? Final de 2011. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa, Major. Como que foi diagnosticar, né, o autismo no Matheus, já que foi tão cedo, né? Foi precoce, na realidade, até comparado aos demais. Mas como que foi diagnosticar o autismo no teu filho? Então, a questão do diagnóstico do Matheus foi influenciado até por conta de um amigo, né, que também é um oficial da Polícia Militar, o Capitão Mota, que acredito talvez até esteja nos acompanhando aí também. Que um legal! abraço para ele. Aí, ó. E eu começar falando dele. Então, para quem não conhece, né, esse é um livro que a gente lançou recentemente, em parceria com o Tenente Daniel Gonçalves Conde, um colega também que somou esforços aí na produção dessa obra. É uma obra que busca trazer e resgatar, né, as origens da Polícia Militar do Paraná, trazer ali algumas curiosidades, até alguns fatos pitorescos, por que não dizer assim, né? Temos que pensar também que a história não é feita só de 1000 maravilhas, né, Janaína? Sim, temos acontecimentos bem pitorescos. E é importante, eu acho que a humanidade, ela vai... estava lendo esses dias, né, a história, ela vai nos dando sinais, iluminando o futuro, vai trazendo ensinamentos que a vida vai nos dando. Então, buscamos trazer para essa obra algumas curiosidades, né, como que foi o desenvolvimento do estado do Paraná. Sempre foi uma inquietação nossa também. Ô, Major, espera aqui quando a gente encerrar, só para a gente fazer as nossas considerações finais e já agendarmos as nossas próximas lives. Beijo bem grande a todos. Curtam, abraço, compartilhem, pessoal. Até a próxima. Né? E nos mandem informações. Tchau, tchau. Os 35 anos de existência do SINAP. Não é fácil, mas como advogado, redigindo a sua petição inicial, começamos pelos fatos, pela história, pela origem. E a origem nos remete ao IAP, Instituto dos Advogados do Paraná, que numa assembleia, numa reunião como essa de advogados, foi fundado em 10 de julho de 1917, portanto, há 106 anos, tendo como seu fundador o advogado e professor intelectual, respeitadíssimo na época, João Panfilho Veloso de Assunção. Atualmente, é presidido pelo Dr. Guilherme Brenner Lucchesi, no biênio de 2023-2024. Dentro do IAP, numa assembleia, numa reunião de advogados, foi fundada a OAB, em 15 de fevereiro de 1932. Portanto, a OAB já comemorou seus 91 anos de fundação. Como curiosidade, foram 127 advogados que realizaram esta função, e dentre eles, somente uma mulher. Mas, em 2 de dezembro de 1988, advogados, embalados pela promulgação da Constituição do mesmo ano, a partir do artigo 6º, em tratar o trabalho como um direito social do cidadão, baseado no princípio da dignidade humana, e ainda o artigo 8º,
da nossa Constituição que diz: é livre a associação profissional ou sindical. A Constituição de 88 trouxe esses avanços para a época. Referindo-se ao artigo 8º da Constituição, proclamou que é vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical, impedindo assim a possibilidade de ingerência direta do governo federal sobre a gestão e os atos internos dos sindicatos, como eleições, assembleias, antes sujeitas, vejam só, e julgadas pelo ministro do Trabalho, agora passíveis apenas de decisão judicial. Assegura a estabilidade do dirigente sindical ao declarar: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da sua candidatura à carga de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda de suplente até 1 ano após o fim do seu mandato. Então, senhores e senhoras, 145 advogados e advogadas reunidas na sede da OAB no centro de Curitiba, em 2 de dezembro de 1988, fundaram o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Será distribuída uma lista, a doutora Marilena Winter já está lendo, que é a lista de presença constante da ata de lavratura naquela data, onde as senhoras e senhores irão verificar vários nomes desses ilustres advogados e advogadas. Também os que fizerem parte do grupo do SINAP estão recebendo virtualmente a mesma lista, nos quais alguns aqui presentes, a quais eu peço que se levantem. Quem estava presente no ato de fundação? Doutor Menosso? Cleci? Clair. Quem mais estava presente? Os dois. Muito bem. Peço licença a todos e todas, porque eu gostaria de nominar, então, todas as pessoas que estão nesta quadra da história, neste momento, representando o sindicato, o querido presidente Vitor Hugo Paes Loureiro Filho, o Dr. Carlos Menosso, o Hernani Rezende Silva, Josiane Becker, Valdir Nunes Palmeira, Márcia Regina Morcelli, a Rosemarie Schneck, na diretoria, o Conselho Fiscal, Denise Scoparo, Eudália Vieira de Paulo, Arnaldo Ferreira, o Conselho de Representantes junto à Federação, Luiz Roberto Krasik, Paulo Henrique Azzolini, o Rafael Elias Zanetti, Comunicação Social, queridíssima Janaína Elias Chiaradia, o Conselho de Delegados Sindicais, Elson Marcelino Júnior, Rosilene Nascimento de Paula, a Simone Regina Correia Charão, o Conselho de Representantes, Cleci Mixfeld, Sueli Ribeiro de Paula Taide e o Silvio Espíndola. Quero saudar também o Claudinei, o Ney, a Camila. Quero fazer uma saudação muito especial ao nosso querido amigo, conselheiro estadual, André Passos, todos e todas que aqui estão. Me perdoem se errei alguma pronúncia de nome aqui. Dizer que, para mim, é uma satisfação estar, mais uma vez, junto ao SINAP, nesse evento tão significativo, que é a comemoração dos 35 anos dessa entidade, e que, não por uma mera coincidência, completa 35 anos, junto com a nossa Constituição Federal. Não é uma coincidência, ao contrário, é fruto da diligência, da pujança, da advocacia paranaense, que no mesmo ano em que a Constituição, como tão bem o nosso presidente acabou de relatar aqui, traz, então, este princípio da livre associação sindical de forma consubstanciada na Constituição. Muito rapidamente a advocacia paranaense se articula para formar o seu sindicato. E eu tive acesso aqui à lista de fundação, vejo grandes nomes. O primeiro nome dessa lista, quem é?
Perfeito. Clair da Flora Martins, ela que encabeçou a lista. Parabéns. Doutora Clair, uma grande advogada paranaense. E vejo aqui nome de ex-presidentes da nossa OAB, doutor José Lúcio Glombe, vejo o nome de ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, e tantos advogados e advogadas que estiveram nesse momento. Portanto, eu não poderia faltar de forma nenhuma a este evento aqui e cumprimentar a todos que continuam nessa luta pela nossa advocacia, especialmente aqueles que militam nessa área do direito sindical, do direito trabalhista. Nós que tivemos ontem a posse do presidente Célio Valdraff no TRT, tivemos oportunidade de, mais uma vez, empenhar, né, o nosso apoio, a nossa solidariedade a este momento difícil pelo qual esta advocacia trabalhista vem passando, por aquilo que a justiça do trabalho como um todo também vem passando, por aquele temor que existe neste âmbito da advocacia trabalhista em toda a sociedade, que são os excessos, os abusos que temos assistido no excesso, né, relacionado às decisões monocráticas. Eu costumo dizer que na nossa história nós tivemos um momento em que predominava, né, era o império das leis, o poder legislativo, né, a concentração de maior valor, digamos assim, nesse Estado. Passamos depois para o momento do poder executivo, onde havia também uma concentração, e acho que vocês devem se lembrar aqui a luta que foi para se derrubar o malfadado decreto-lei, que era um ato, né, legislativo concentrado no chefe de executivo, uma única pessoa, para não dizer um único homem, porque eram muito poucas as mulheres, tinham o poder da caneta. E, tristemente, hoje nós estamos vendo, por meio de reclamações ao STF, essa mesma concentração de poder em uma única pessoa, muitas vezes infirmando tudo aquilo que foi construído dentro de um processo, superando decisões colegiadas, inclusive, através de uma decisão monocrática, né, ao final disso, e é o que está acontecendo também no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, nós temos que reforçar sempre o nosso apoio ao OAB e o SINAP, têm que estar realmente juntos nessa luta, têm que estar juntos nesse diálogo. E voltamos com o derradeiro bloco do programa de 2024 do Direito em Foco, doutor. Não é o último programa de 24, é o primeiro, mas o último bloco. É o epílogo do último bloco do primeiro programa de 2024. Já me perdi. Agora eu nem sei. Mas, enfim, não sei também. O programa está terminando. Acabou. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Tem mas notícia? Na mesma assim, a gente quer agradecer você e desejar um 2024 repleto de alegria. Isso mas que nós queremos. A gente também quer informar você que o Afonso Pena vai receber painéis solares fotovoltaicas. É a grande novidade, né? Que são os painéis solares. A empresa que mais cresce, que mais cresceu em 2023, é a empresa de geração de energia fotovoltaica. Então é o que mais cresceu, é essa novidade. É uma situação muito boa, não poluente, muito interessante. A energia elétrica solar. Só que já tem empresas de energia elétrica que estão de olho. Ah, mas também, né? Querem cobrar pelo sol. Querem tributar o sol. Espero que a OAB, né, vá em cima. É uma voracidade de governo, de empresa governamental querer cobrar imposto, que é brincadeira, né? É brincadeira. Vamos lá da notícia aqui no nosso aeroporto, Afonso Pena, que é o nosso aeroporto internacional da região de Curitiba. Ele vai receber painéis solares fotovoltaicos chamados de fazendas solares. Olha que bonito o nome, fazendas solares. Eles têm o objetivo de capturar a luz solar, claro, converter em energia elétrica. Conforme a CCR, que é aquela que administra os aeroportos, ainda bem que privatizaram os aeroportos. Está muito bom o aeroporto de Curitiba. Para você que está nos assistindo de outros lugares do Brasil, utilize o aeroporto de Curitiba.
porque está na iniciativa privada. Eu acho que o governo não tinha que mexer com o aeroporto. Todos os aeroportos do Brasil deveriam ser privatizados. Todos, privatiza logo. Porque não tem nada a ver governo ficar administrando aeroporto. É típico da iniciativa privada. Simples. As placas serão posicionadas em áreas delimitadas, claro, para não prejudicar as atividades rotineiras, né, dos aviões, né? Pousa, decola, decola. E eu acho que tem um negocinho que eu já vou chamar a atenção, que me veio agora, tem um tal de um reflexo aí, né? Por isso. Tem o sol, faz um reflexo. Lá vê o avião, o cara pode ser... Olha, além do Afonso Pena, no Paraná, outros aeroportos no país também vão receber essas instalações. Parabéns pela iniciativa, é isso mesmo, parabéns à CCR. Tá vendo o que é diferente da iniciativa privada? É muito diferente. Você acha que o governo, administrando o aeroporto, ia tentar diminuir o consumo de energia? Não. Nem de água, nem de energia, nem fazer a reciclagem de materiais, que também a CCR, vou aumentar a notícia, a CCR também faz. Ela recicla todo o lixo produzido nos aeroportos, vocês sabiam que ela administra. Ela anuncia aqui, a CCR? Não, mas podia, né? Podia anunciar, podia anunciar com a gente, dessa claro. canja que eu dei aí, poxa tá vida, louco. né? Vamos falar. Mas, doutor Vitor Hugo Loureiro, parabéns pelo programa, primeiro do ano. Muito bem. Ok? E que o ano seja produtivo, 2024. Queremos produzir para você que nos assiste. O objetivo do programa é esse, é ter você assistindo o programa. Está aparecendo o nosso telefone para contato, que é o nosso WhatsApp, que é o meio mais direto para receber aí as suas sugestões de pauta, sugestões de entrevista, sugestões, críticas. Críticas, ué, porque não gostei disso, não gostei daquilo e tal. Melhora cá. Nós somos abertos à crítica, aqui é um programa democrático, aqui as críticas são aceitas. Então, você venha, dê a sua sugestão. Se quiser mandar um salve para aqui para o Dr. Vitor Hugo, é loureirovitor.adv. O Vitor não tem C. E dá um salve para o Claudinei. @radialista Claudinei Santos. É isso aí. Beleza, pessoal? Tchau, minha gente. Já voltamos. Semana que vem estamos de volta.